Vera, canal Interagindo com o Cristão, vem comigo para a gente abordar sobre comunismo, sabe, uma pincelada aqui, e todos os créditos para a reportagem, né, pelo trabalho da Rádio Record, que ela visitou os países, né, com seus repórteres, é lógico que todos os créditos são dele. Eu só estou pegando uma imagem aqui para abordar o assunto, para despertar você, tá bom? Então vai estar na descrição aí, na íntegra, toda a reportagem, ok? Peguei só um trecho da reportagem. Vem comigo. Olá, tudo bem? Sou Paulo Oliveira, esse aqui é o canal Interagindo com Cristãos. Então eu te convido para reagirmos conosco sobre regime comunista. Eu não vou aqui dar aula de regime comunista, não vou falar aqui de Karl Marx, Engels, o que aconteceu na União Soviética, né? Eles tiraram aquela família tradicional que tinha lá, né, como reis, os czares e tal. Não vou entrar nesse detalhe não. Só para você ver o resultado disso, nessa reportagem que a Rede Record fez, sobre os países, o que eles sofrem, né, quando é implantado esse comunismo, que é uma mentira, que é um engodo, que não funcionou, nunca funcionou na história, é uma mentira, é falido. A União Soviética faliu, sabe, desmembrou lá, porque não dava certo, nunca deu e nunca vai dar certo. Mas eu quero que você veja os resultados. Eu quero que essa venda que está nos seus olhos, que colocaram nos seus olhos, seja tirada. Pelo menos uma vez na vida, ouça a verdade dos resultados que esse regime nojento, entendeu, traz às pessoas. Esse regime de perseguição de cristãos, esse regime de ditadura, que ele coloca, impõe, tirando a liberdade das pessoas, sabe, colocando um regime de libertinagem, essa que é a palavra real, sabe, esse liberacionismo aí, que eles colocam, para as pessoas colocarem para fora os seus desejos do coração, que eu não tenho nada contra isso, cada um faz o que quer da sua vida, mas eles querem imputar isso, que você tem que aceitar, e é assim, e fim de papo. Você entendeu? É isso aí. Gera o quê? Fome, gera desgraça no país, não há crescimento, eles querem controlar tudo, é isso que eles querem, um governo central que impõe as regras, as normas sobre as pessoas. É isso. Eu quero que você veja a reportagem, não eu que estou falando, porque tem números, sabe, se você se interessasse para conhecer, você já teria aberto a sua mente para isso. Mas veja, pelo menos uma vez na vida, ouça aí o relato das pessoas que moram nesses países, que são perseguidos, que são oprimidos, que são mortos, tá bom? Então preste atenção nisso aí. Pelo menos uma vez na vida, dê uma oportunidade para você mesmo, porque essa porcaria, essa desgraça que você vota, sabe, lá no seu estado, no norte e no nordeste, e aí você não aguenta e vem para cá, né, para constituir aí nas favelas, sabe, mas você elegeu lá os caras lá, e agora quer eleger esse nojento, que já foi por 8 anos, né, presidente, nunca fez porcaria nenhuma, essa merda que o Brasil está aí, que eles deixaram. Aí vem aquela louca da Dilma, outra doida, que foi tirada de lá porque era incompetente, e agora vocês querem retornar. E antes disso tinha o PSDB lá, todos esses partidos de esquerda aí, PSOL, PSDB, PT, sei lá mais o que, PCdoB, tudo lixo, tudo porcaria. Comunismo, socialismo, é tudo a mesma merda, tudo a mesma porcaria. Então acorda para a vida, entenda o que realmente de fato eles querem pôr em toda a América Latina. Esse fórum de São Paulo que reuniram todos esses bandidos aí, desses presidentes comunistas, sabe, é isso que eles querem pôr na América Latina. Então nós temos que quebrar essa roda aí, destruir essa roda maligna do mal, com esse liberalismo, esse pensamento maligno que eles querem pôr sobre as pessoas. Tá bom? Acorde para a vida, presta atenção na porcaria que você quer fazer, prejudicar ainda mais essa nação. Não é eu não, é a nação que você quer prejudicar. Então presta atenção, tá bom? E assista aí a reportagem da Rede Record, que é a pura verdade, não tem nada mais que isso, senão a verdade, tá bom? A gente se considera um escravo moderno, porque eu acho que é uma forma de escravidão. Em Cuba,
Protestos contra o regime comunista se espalharam pelo país. No começo de julho, milhares de manifestantes, já descontentes com as ações do governo contra a pandemia do coronavírus, se rebelaram também contra a ditadura, que se arrasta há mais de 60 anos. E a polícia reprimiu com violência. Centenas de pessoas foram detidas. Uma organização dissidente estima que pelo menos 5 morreram. Cuba, ele quer vender para o mundo uma coisa que não é. Protestos contra regimes comunistas se tornaram frequentes nos últimos anos e evidenciam a falência desse tipo de sistema político. Nenhum país deu certo o comunismo. É muito nítido que ele não deu certo porque as suas raízes sociais foram deturpadas. Aqui no mapa, a gente destaca os 5 países que podem ser considerados comunistas. A maioria fica na Ásia. São eles China, Coreia do Norte, Vietnã e Laos. E do lado de cá, no Ocidente, na América Central, temos Cuba. Ao todo, são 1.549 bilhões de pessoas vivendo atualmente sob esse tipo de regime no mundo, mais de 7 vezes a população do Brasil. Na América do Sul, temos a Venezuela, que muita gente acha que é comunista, mas, na verdade, é uma ditadura de esquerda inspirada em Cuba. Falta de liberdade, falta de perspectiva, repressão, escassez. Muito difícil, não tem alimento, não tem boa saúde. Faz 2 anos que Raul saiu de Cuba. Por ser contrário ao regime implantado pelos irmãos Castro, ele não se sentia mais seguro com a família na ilha comunista. Ao lado da mulher e da filha, ele veio para o Brasil. Cuba é um regime totalitário, né? Cuba é um regime autoritário. Querem vender para o mundo uma coisa que não é. Quer fazer acreditar que todo mundo apoia aquele comunismo. Só que na realidade ninguém apoia. Todo mundo é obrigado a obedecer, além de ser doutrinado. Além de ser adotrinado, né? Para sair do país, só com autorização do governo. Sem ela, o caminho é arriscado. Raul sabia disso quando tomou a decisão. Seguiu lá coiote, né? Contratamos um coiote, um verdadeiro bandido, e pagamos caro, cerca de 100 mil reais, só para chegar a Manaus. Além disso, cruzamos a selva, porque os coiotes não circulam por ruas e estradas normais. E a gente viu de tudo naquela selva. Só pedi a Deus para não acontecer nada com a minha família. Cruzando a selva, né? Hoje, Raul vive em Manaus, onde trabalha como músico. Você trabalhando duro, né? Você consegue ter... Aqui, você trabalhando duro, consegue ter uma vida melhor, uma alimentação melhor. Em Cuba, você não tem nem pão. Quando a gente chegou aqui e foi a um supermercado, ficou impressionado e ficava só tirando fotos, porque lá em Cuba não tem nada. É tudo mentira. Eu mando as fotos para lá, para eles verem como é o mundo aqui fora. Incrível, né? A vida com liberdade de escolha, com opções, ainda é uma novidade para o músico cubano, que sequer sabe o que é votar. Ninguém do povo votou. Ninguém do povo votou para escolher esse sistema, nem no Fidel, nem no Raul, nem no Dias-Canel. Nós não votamos nunca. Desde a Revolução em 1959, o país foi comandado pela família Castro, primeiro Fidel e depois o irmão Raul. Com a saída de Raul, o presidente passou a ser Miguel Dias-Canel, o homem escolhido pela família Castro e que não foi eleito pelo povo para governar a ilha. Canel é o terceiro governante em mais de 6 décadas de ditadura comunista. Quando os maiores protestos desde a Revolução tomaram conta de Cuba, o governo contra-atacou rapidamente com prisões em massa. A música Pátria e Vida se tornou o hino da frustração com o Estado comunista. A letra faz uma crítica à frase pátria ou morte, repetida muitas vezes pelo ditador Fidel Castro. Familiares dos presos têm medo de gravar entrevista.
Mas afirmam as agências internacionais de notícia que a maioria foi para a cadeia simplesmente por gravar ou compartilhar vídeos das manifestações. Odete Hernandes e o marido publicaram este vídeo em uma rede social. A gravação já tem mais de 100 mil visualizações. Logo depois, o casal foi detido, acusado de incitação ao crime. O que acontece com Cuba, de alguma forma, é isso. Grupos políticos que prometeram um pacote de sonhos, digamos assim, e que não foram cumpridos na prática, muitas vezes até contra a vontade de seu povo. Os protestos contra a ditadura cubana ganharam reforço na Flórida, Estados Unidos, onde vivem 1,5 milhão de cubanos e descendentes. O Jorge Fernandes chegou aqui há 14 anos e apoia o levante contra o governo comunista de Havana. 62 anos aguantando. Foram muitos anos aguentando abusos e sacrifícios em nome de um sistema que está mais do que provado que não funciona. A saúde está colapsada, não tem comida. As pessoas morrem esperando uma ambulância porque não tem gasolina. Ernesto Martínez é outro imigrante na Flórida que fugiu da ditadura cubana. Não há solução possível sem mudança. Precisamos de abertura democrática para que o povo exerça livremente seu direito de votar. Na sexta-feira, o governo americano ampliou as sanções econômicas contra Cuba pela repressão violenta aos protestos contra o regime. Liberdade, anseio compartilhado do outro lado do planeta. Em Hong Kong, território autônomo no Sudeste Asiático, a população denuncia o avanço do governo chinês sobre a democracia. Os protestos passaram a ser reprimidos com violência crescente. Vários líderes das manifestações já foram detidos e a pena pode chegar a 10 anos de prisão. O jornalista Ivan Abreu mora em Hong Kong desde 2015. Ele conta que a nova Lei de Segurança Nacional tem sido usada para reprimir os opositores do comunismo. Criminaliza algumas atividades políticas. As pessoas estão querendo falar menos sobre isso e, inclusive, entre colegas, assim, a gente vê que o tom das matérias, da crítica, tem mudado um pouco. O Partido Comunista governa a China com mão de ferro há 72 anos. Desde que Mao Tse-tung chegou ao poder. Mas, apesar de ser esse o regime político do país, a China se beneficia e muito do sistema capitalista. A administração política é rígida, mas a economia se aproveita das relações capitalistas, mantendo negociações comerciais lucrativas com países do mundo inteiro. A China, nós não podemos nem classificar como um exemplo de sucesso em relação ao comunismo. A China talvez seja o grande exemplo de país capitalista, país que disponibilizou todos os seus meios e todas as suas possibilidades em prol do crescimento econômico, dentro das suas fronteiras e fora das suas fronteiras. Em compensação, quando nós olhamos para o regime político chinês, há certo cerceamento em relação às liberdades individuais. Mas o país pagou um preço alto para se tornar uma superpotência. Estima-se que mais de 50 milhões de pessoas morreram de fome depois da implantação do comunismo e o fim da agricultura privada. Manifestações políticas são totalmente proibidas. O protesto mais famoso, o da Praça da Paz Celestial, em 1989, foi duramente reprimido. 10 mil manifestantes podem ter morrido no massacre. No ano passado, a organização Human Rights Watch denunciou que a China é uma ameaça global aos direitos humanos. Na Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo, impera o silêncio total. A oposição é punida com trabalho forçado, prisão perpétua e pena de morte. O brasileiro Gustavo Miotti relatou em livro a experiência que teve por lá. Na casa eles têm a foto do fundador da Coreia do Norte, que é Kim Il-sung, e da foto do seu filho, Kim Jong-il. Aí também